Olá, pessoal. Vamos ver alguns problemas matemáticos que envolvem equações, tá? Equações em problemas matemáticos. Eu coloquei aqui duas situações, dois exemplos, nós vamos desenvolver detalhadamente, tá? Eu gostaria que vocês tivessem isso no caderno de vocês, inclusive. Situação 1. A soma de três números inteiros consecutivos é 345. Quais são esses números? Primeiro, números inteiros podem ser qualquer número, positivo ou negativo. Números inteiros a gente aprendeu, né? A gente já conhecia números naturais, que era do 0, 1, 2, 3 e nós não temos uma determinação de fim, né? Então, segue. E quando a gente aprendeu agora, neste ano, os números inteiros, nós vimos que existem os números negativos, que eles também não possuem, não tem como definir um fim para eles, né? Então, pode ser, então, negativo, sem definição de limite, e positivo, sem definição de limite, tá? É o que diz aqui, números inteiros, certo? Outra coisa que fala aqui, três números consecutivos. Como assim consecutivos? É um número depois do outro. Por exemplo, 1, 2 e 3, 3, 4 e 5 são números consecutivos, né? Só que eu não sei quem é o número do meio, vamos dizer assim, tá? Mas três números consecutivos podem ser representados por um número desconhecido, que seria a nossa incógnita, o seu antecessor, quem vem antes, e o seu sucessor, quem vem depois. Até aqui, só interpretamos, né? Dentro das informações que estão aqui, nós podemos dizer, então, podemos representar, então, uma equação baseada nessa informação. Como assim? Eu sei que eu posso representar o que eu desconheço pelo x, é a minha incógnita. Então, o número desconhecido é o x. X menos 1 pode ser o meu antecessor de x, porque se o meu número desconhecido é o x, quem vem antes de x é x menos 1, certo? Se o meu número fosse 1, quem vem antes do 1 é 1 menos 1. Se o meu número fosse o 2, se o meu x fosse o 2, quem vem antes do 2? 2 menos 1, que dá 1. E assim, interminavelmente. E o terceiro número, o meu sucessor, x mais 1, que então é o sucessor de x, é quem vem depois do x. Observem comigo, antecessor vem antes. Então, se o minha incógnita é x, quem vem antes de x? X menos 1. Quem vem depois do x, quem é o sucessor? X mais 1. É só interpretação e aplicação para a gente definir a equação. Com as informações dadas no problema, temos que a soma dos três números é 345. Vou voltar lá na tela para vocês verem. Ó. A soma de três números inteiros consecutivos é 345. Quais são esses números? Se eu tenho uma incógnita, tenho o antecessor e tenho o sucessor. Então, antecessor, desconhecido, sucessor, são três números consecutivos. Com essa informação, então, posso construir uma equação? Sim. Eu tenho uma soma deles, eu preciso colocar uma soma deles, de quem? Do x, que é a minha incógnita, com o antecessor e o sucessor. Essa ordem poderia ser alterada, eu fiz questão de deixar igual ao esquema anterior para vocês associarem ao esquema,
tá? E isso tudo é igual a 345, que era o que o problema nos dizia. Com esta equação aqui, o que eu vou conseguir descobrir? Eu consigo definir valor para x. Como? Fazendo a resolução que a gente já sabe fazer. Eu vou somar x mais x mais x, ou seja, juntar o que pode ser juntado, e eu fico com 3x. E menos 1 com mais 1, eu fico com 0, não preciso mencionar. 345 permanece igual. Agora, seguindo a regra, eu preciso eliminar esse número 3 daqui. Qual é a forma que eu posso utilizar? O que eu posso fazer para tirar esse 3 daqui? De forma mais simplificada, né? Que todos compreendam. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 3x, vai dividir por 3, mas se eu fizer essa divisão aqui, eu também preciso fazer a divisão do outro lado do sinal de igual. Portanto, o 345 também vai dividir por 3. Agora, 3x, lembrando, frações são divisões, então 3x dividido por 3 resulta em x. E 345 dividido por 3 resulta em 15. Portanto, o x é igual a 115, tá? Com este cálculo, podemos dizer, então, que os três números procurados são 115, que é o meu x, o 114, que é o antecessor de 115, e 116, que é o sucessor de 115. Então, 115, 114 e 116. Na ordem correta, 114, 115, 116 são três números consecutivos que somados resultam em 345. Dá para fazer a prova real? Dá para fazer a prova real. Se vocês quiserem, substituindo x pelo 115, 115 menos 1, mais 115, mais 115, mais 1, vai resultar em 345. Sim, esta sentença será verdadeira. O 115 é raiz desta equação, tá? Serviria de prova real para quem tem dúvida se chegou ou não no resultado. O segundo problema, ele coloca aqui para nós uma situação de perímetro e área. Juliana vai iniciar o cultivo de uma horta em um terreno de perímetro igual a 308 metros. O terreno tem formato retangular e 14 metros de comprimento. Qual é a área desse terreno? Então, nós temos aqui que o perímetro é igual a 308. Nós temos aqui que o comprimento é 14 metros. E eu quero saber qual é a área. Para calcular a área do terreno, é necessário descobrir a medida da largura. A figura que eu tenho aqui é o nosso terreno. 14, então, é o comprimento. E a largura eu não sei, nossa incógnita, x. Pode ser outra letra? Pode, qualquer uma. Eu estou usando x. Sabemos que o perímetro é dado pela soma dos lados. Então, temos x mais 14 mais x mais 14 é igual a 308. O problema nos dava o 308. E se 14 mede este lado, nós temos um retângulo, este outro lado também mede 14. Se essa extensão toda é x, essa outra extensão também é x. A soma de todos os lados é este x, 14 e 14. Por isso, x mais 14 mais x mais 14. Este aqui seria a equação do perímetro desta figura, tá?
Mas eu não quero saber do perímetro, eu preciso saber a área. Para eu calcular a área, o que eu preciso? Preciso desta largura para poder fazer o cálculo da área. Se essa largura é x, calculando x, eu consigo calcular a área. X mais 14 mais x mais 14 igual a 308. Como é que eu encontro, então, o x aqui? Vou juntar o que é possível juntar. O x eu posso juntar com x e o 14 eu posso juntar com 14. Fico com 2x, porque x mais x é 2x. E 14 mais 14 dá 28. E os 308 ficam como estavam. O que eu vou fazer agora? Seguindo os princípios aditivos que nós já conversamos, eu vou ter que eliminar esse 28 daqui, portanto, para que ele seja eliminado, eu preciso colocar um menos 28 aqui, porque 28 positivo com 28 negativo anula o 28. Então, eu vou ficar com 0 deste lado aqui, mas uma vez que eu faço a operação à esquerda, obrigatoriamente eu preciso fazer a mesma operação à direita do sinal de igual. O que aconteceu então? 2x mais 28 menos 28 fica 2x, porque eu vou ficar com 0 aqui. 28 menos 28 é 0. Então, fica só 2x. E 308 menos 28, nós temos 280. Então, ficou 2x aqui. O 0 não preciso reescrever, não faz sentido, né? 2x mais 0 não vai levar a nada, então não preciso colocar. E o resultado de 308 menos 28 é 280. E agora, o que eu faço? Eu preciso deixar o x sozinho. Então, qual é a operação? O que eu posso fazer aqui? 2x, se eu dividir por 2, eu fico com x. Se eu fizer isto, eu preciso fazer o mesmo do outro lado do sinal de igual. 2x dividido por 2, e eu fico com 28 dividido por 2. E tenho como resultado x igual a 140. Por quê? 2x dividido por 2 dá x, e 280 dividido por 2 fica 140. Então, nós encontramos a largura do terreno. 140 ainda é apenas a largura do terreno. Lembrando que o terreno tinha 14 metros de largura, de comprimento, e 140 agora nós descobrimos de largura. Com as medidas, a gente pode então calcular a área do terreno. Vamos voltar lá à tela, não tem problema, ó. Aqui nós descobrimos quanto vale o x, 140, e o 14 nós sabemos, né, que é um dos lados do retângulo. Para calcular a área desse retângulo, o que eu faço? Eu vou multiplicar a medida da largura pela medida do comprimento. O que vai acontecer aqui? Agora, calculando então a área, vai ser 14 multiplicado por 140, porque a área de um retângulo é dado pela base vezes a altura. Então, 14 vezes 140 e resulta em 1960. O que é isso? A área do terreno é 1960 metros quadrados. Sempre que a gente fala em problemas matemáticos, as respostas precisam ser respostas completas. É importante isso, porque a gente está respondendo uma dúvida, a gente está fazendo um cálculo para responder uma questão, e essa resposta, ela precisa ser associada ao que está sendo perguntado. Então, sim, a resposta é completa. Eu gostaria que vocês olhassem mais uma vez, fizessem a leitura, reescrevessem. Eu já falei, né? A escrita ajuda muito na compreensão de vocês. Então, eu gostaria que vocês fizessem, passassem esses dados para os cadernos de vocês. E na próxima aula nós vamos trabalhar mais problemas matemáticos com equações, certo? Um abraço a todos, então.
e até a próxima aula.